Olá, estamos começando mais uma aula aqui para a Mecânica dos Solos 2. Essa será a nossa aula de número 15, e o tema hoje será a resistência do solo. Aqui é o nosso programa de aula. Nós iremos ver basicamente a resistência dos solos e os critérios de ruptura. Bem, em relação à resistência do solo, gente, primeiramente nós iremos ver os parâmetros de resistência. Existem basicamente dois parâmetros de resistência para os solos em seu estado saturado. Nós temos a resistência por atrito e a resistência por coesão. Bem, a resistência por atrito entre as partículas pode ser demonstrada por analogia com um problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal. Bem, consideremos aqui um bloco repousando numa superfície plana qualquer e suponhamos ainda que nós iremos aplicar uma força horizontal para tentar mover o bloco. Ao aplicar essa força, logicamente esse bloco irá resistir a esse movimento, tendo aí uma componente horizontal no sentido contrário, que é uma força que eu vou chamar de força F. Vamos supor aqui, neste nosso experimento mental, que nós vamos aumentar o peso desse bloco. Para isso, nós vamos colocar outro bloco sobre ele. Então, turma, é perfeitamente plausível que nós imaginemos que a força anterior que foi usada para tentar movimentar um bloco não seja suficiente para movimentar o bloco com um peso maior. Ou seja, irá exigir agora bem mais força do que anteriormente. E, logicamente, você aplicando uma maior força, teremos aí uma reação ainda maior. Então, o que podemos concluir é que a força F, essa força de contato, ela vai ser proporcional à força normal do bloco. E quanto maior for a resistência do bloco, que é o movimento, maior terá que ser a força aplicada para promover o movimento desse conjunto. E não só essa conclusão, gente. Nós podemos também chegar à seguinte conclusão, que a força aplicada para tentar movimentar esse conjunto tem valor numericamente igual à força de atrito que está sendo exercida aqui na base do nosso conjunto. Uma vez que esse conjunto ele é submetido aí à lei de Newton, onde toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Vamos supor agora, gente, que a superfície onde está repousando esse bloco é uma superfície, por exemplo, de uma camada de gelo. Obviamente que o gelo ele vai oferecer bem menos resistência, então será necessário bem menos força para tentar movimentar esse bloco. Todavia, se nós mudarmos o material e colocarmos, por exemplo, um material mais poroso, né, como uma rocha, por exemplo, você vai precisar de bem mais força para tentar movimentar esse bloco. Então, com isso, nós concluímos o seguinte: o atrito que se desenvolve no contato aqui dessa nossa superfície do bloco, ele é diretamente proporcional a um coeficiente de atrito, que é em função da superfície, certo? Da força F, ela vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de atrito entre a superfície, que eu vou chamar aqui de FAT, esse coeficiente. Então, turma, resumindo, nós temos aqui um bloco. Esse bloco vai ter uma força peso, consequentemente, vai ter uma força normal. Teremos ainda uma força T tendendo a movimentar o bloco. Consequentemente, nós temos uma força de atrito resistindo a esse movimento. Entre essa componente T e P, nós vamos ter uma resultante, formando um ângulo alfa qualquer com vertical. E a partir disso, gente, nós concluímos que a força de atrito ela vai ser proporcional à tensão normal e ao coeficiente de atrito, ok? Então, basicamente, né, a força de atrito ela vai ser diretamente proporcional à força normal e ao coeficiente de atrito. Então, a gente pode presumir com isso que a força de atrito ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Quanto maior a normal, maior a força de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito. Sobre esse coeficiente de atrito, como é que a gente pode determiná-lo? Vamos supor que este mesmo bloco está aqui repousando e esse bloco tem uma força-peso aí, P, na vertical. Então, turma, vamos supor que para colocar esse bloco em movimento, nós iremos inclinar essa superfície desta maneira, com um ângulo φ qualquer.
Bem, nessa configuração, o bloco ainda não entrará em movimento, porque ainda teremos aqui uma força de atrito atuando. Porém, se nós continuarmos aumentando essa inclinação, vai chegar um ponto que esse ângulo vai atingir um ângulo crítico, que a gente está chamando aqui de φ máximo, em que se não aumentarmos mais um pouquinho que seja, esse bloco irá se movimentar. Então, este é o ângulo limite que nós temos aqui para manter o bloco ainda estável. Nesse sentido, gente, nós temos o seguinte. Nós vimos que esse bloco vai ter uma força-peso na vertical. Vamos ter uma força de atrito mantendo esse bloco ainda estável. E essa força-peso ela pode ser decomposta em uma componente perpendicular à minha superfície e uma componente tangencial, né, ou paralela a essa superfície. Então, temos aqui uma componente perpendicular e outra paralela. Vamos destacar essas forças aqui ao lado. Ok? Bem, o ângulo φ máximo, por semelhança aqui, né, de triângulos, esse φ vai ser justamente esse ângulo interno bem aqui. Então, está aqui o nosso ângulo φ, que é o φ máximo. E se nós fizermos o seguinte, se nós fizermos cosseno de φ, ele vai ser essa componente vertical, que é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é justamente a componente π. Logo, essa componente aqui perpendicular, ela vai ser π cosseno de φ. Posso também encontrar essa outra componente da seguinte maneira. Se eu fizer seno de φ, vai ser cateto oposto dividido por hipotenusa. Ou seja, essa componente aí vai ser π vezes seno de φ. Então, turma, nós vimos que a força de atrito ela vai ser justamente, né, essa força de atrito que está se desenvolvendo tangencialmente à minha superfície, ela vai ser numericamente igual a essa força P que está tentando mobilizar o meu bloco, que também é paralela à minha superfície, que é justamente P seno de φ. Então, a força de atrito aqui vai ser igual a P seno de φ. A força normal ela vai ser numericamente igual a P cosseno de φ. Bem, nós sabemos que a força de atrito é um coeficiente de atrito que multiplica a normal. Então, esse coeficiente de atrito ele vai ser a força de atrito dividido pela normal. A força de atrito é P seno de φ. A normal é P cosseno de φ. Então, vamos substituindo aqui na fórmula. P cancela com P. Seno dividido por cosseno vai dar tangente de φ. Então, nosso fator de atrito vai ser tangente de φ. Substituindo aqui nessa fórmula original, a minha força de atrito vai ser tangente de φ vezes a normal. Sabemos que a força de atrito é essa expressão, tangente de φ vezes normal. Se nós dividirmos força de atrito e normal, que também é uma força, por área, que é justamente a área de contato que está aqui o nosso bloco, aqui nós teremos uma componente de tensão, que eu vou chamar de tal, que é justamente de tensão cisalhante, igual a tangente de φ, que multiplica normal dividido pela área, eu vou chamar de tensão normal, né? Ou sigma. Está aí a nossa expressão, nossa equação geral para a resistência de um bloco em um plano inclinado. Aí vocês podem se perguntar qual a validade dessa dedução para a mecânica dos solos. Vocês vão ver na próxima aula, eu vou estar fazendo um experimento muito parecido. Em vez de nós utilizarmos um bloco, nós iremos utilizar areia. A areia distribuída sobre uma superfície, e nós iremos, a partir disso, aumentarmos a inclinação dessa superfície até que essa areia comece a entrar em movimento. E através desse simples experimento, gente, vocês irão ver que essa analogia ela é perfeitamente válida também para a mecânica dos solos. Bem, turma, o fenômeno de atrito nos solos diferencia-se do fenômeno de atrito entre dois corpos, porque o deslocamento envolve um grande número de grãos. Mas, como eu falei, mesmo sabendo dessa diferença, a implementação da metodologia ela é válida. Existe também uma diferença entre as forças transmitidas nos contatos entre os grãos de areia e os grãos de argila. Então, turma, a resistência por atrito ela se dá mais efetivamente em grãos de areia, pedregulho, silt, partículas em que a resistência é baseada por contato. As argilas
nós temos aqui um comportamento um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, moléculas de água adsorvidas na argila, nós temos aqui ações físico-químicas. Então, turma, a resistência nas argilas, ela se dá de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, se nós despejarmos areia, né, através de um funil em um determinado ponto, essa areia ela formará aqui um monte, né, com uma certa angulação nos taludes, porém em equilíbrio. Mas se nós fizermos a mesma coisa com uma argila saturada, o que acontece? A argila ela tende, né, a se espalhar nesse sentido. Então, diferente da argila, gente, a areia ela tem uma boa resistência por atrito. Já a argila ela vai ter uma outra resistência que nós iremos ver, que é justamente a resistência coesiva. Bem, o que é essa resistência coesiva? É o próximo parâmetro que nós iremos ver, resistência por coesão. É uma parcela de resistência ao cisalhamento de um solo que independe das tensões normais aplicadas. Então, gente, a coesão do solo ela está mais presente em materiais argilosos do que arenosos, propriamente dito, certo? Se você pegar uma areia pura mesmo, um pedregulho ou um enrocamento, você não tem resistência à coesão. Você tem resistência ali por contato. Porém, partículas mais finas você tem essa resistência por coesão. E o que é essa resistência de coesão? É justamente em função da atração química entre as partículas que pode provocar uma resistência independente da tensão normal atuante no plano e constitui uma coesão real. Então, Tom, essa coesão ela é muito em função dessa atração química das partículas, principalmente das argilas, que são materiais muito pequenos. Esse efeito físico-químico é bem mais intenso do que partículas maiores. Ou seja, gente, essa coesão ela é como se tivesse ali uma cola, certo? Um material adesivo que irá aumentar a aderência das partículas e, consequentemente, aumentar a resistência do material. Então, turma, a equação geral ela vai ter mais um incremento aí desse parâmetro que é justamente a coesão, certo? Então, nós temos aí o acréscimo de uma parcela de coesão do solo. Essa parcela aqui é referente justamente ao atrito provocado entre as partículas. E essa outra parcela é justamente a coesão, né? Ou a resistência coesiva que também estará presente nesse material. Outras parcelas de resistência. No slide anterior, nós vimos na definição de coesão que fala sobre coesão real. Por que essa diferenciação de coesão real? Bem, nós temos ainda outros fatores que podem aumentar a resistência do solo. Entre eles, a cimentação, por exemplo, entre partículas. Eu já comentei numa aula anterior que solos lateríticos, por exemplo, são ricos em óxidos de ferro e que esses óxidos ou carbonatos eles podem provocar uma cimentação no contato entre partículas e promover um adicional de resistência ao cisalhamento. Outro tipo de resistência que a gente pode citar aqui é a coesão aparente. Então, essa coesão que permite, por exemplo, construir castelos de areia, né? Como esse, por exemplo, que é o maior castelo de areia do mundo, sendo que esse castelo ele foi executado na Alemanha e até um tempo atrás ele tinha entrado para o livro dos recordes como o maior castelo de areia do mundo, com uma altura aí superior a 16 metros. Então, como é que um castelo deste é feito com areia? Como é que ele se mantém estável? Isso é justamente devido à causa da sucção presente no solo no seu estado parcialmente saturado. A areia, ela tem essa propriedade. Se você tiver uma areia muito seca, ela não tem estabilidade de você moldar conforme a gente está vendo aqui nessa imagem. Se você saturar demais a areia, também perde a resistência. Porém, se a areia tiver uma certa umidade, ela ganha resistência e passa a ser moldável. Essa resistência que surge é o que a gente chama de coesão aparente. Quando nós tivermos nossa aula sobre resistência das areias, eu vou ser mais específico. E na próxima aula, que vai ser uma aula justamente de ensaio de laboratório, eu vou estar fazendo um experimento exemplificando o que seria essa coesão aparente. Critérios de ruptura. Bem, aqui nós temos uma definição. Os critérios de ruptura são basicamente formulações que tentam refletir as condições em que ocorre a ruptura do material. E existem critérios que estabelecem máximas tensões de compressão, de tração ou de cisalhamento. A resistência do material ele é avaliado quando atinge um certo nível de tensões, sejam elas por compressão, ou por tração, ou por cisalhamento. O solo ele pode romper por compressão, ele pode romper por tração e ele pode, por exemplo, romper por cisalhamento.
São solicitações diferentes que você impõe no solo, mas que em todas elas podem provocar a ruptura do material. E também existem critérios que são baseados em máximas deformações. A ruptura do solo, gente, nada mais é do que uma grande deformação, certo? Então, na hora que o solo ele é solicitado, sofre deformações, mas se essas deformações forem muito excessivas, ele rompe. É basicamente isso. Então, turma, um critério de ruptura satisfatório é aquele que é capaz de refletir o comportamento material. Vamos supor que nós tenhamos aqui um perfil de solo e eu isole aqui um elemento, que eu vou chamar aqui de elemento 1. E esse elemento está sendo submetido a uma tensão σA, conforme vocês estão vendo. Vamos supor, turma, que eu escave aqui, retire esse elemento de solo, leve para o laboratório e faça o seguinte. Vou colocar aqui esse elemento nesse molde e aí eu vou aplicar uma força T, uma força tangencial a esse meu bloco. O que eu estou promovendo aí, gente? Eu estou promovendo aqui um cisalhamento. Eu estou definindo aqui um plano bem no meio desse meu elemento, dessa minha amostra de solo. E com essa força, com certeza eu vou estar rompendo esse bloco nesta direção horizontal. É importante destacar que esse experimento mental que nós estamos fazendo aqui, ele representa um ensaio que nós iremos ver na próxima aula, na aula 16, que é justamente o ensaio de cisalhamento direto. Então, turma, durante essa aplicação dessa força horizontal, nessa força tangente, vamos supor que essa tensão de campo, eu esteja reproduzindo essa tensão, aplicando aqui verticalmente nesse nosso bloco. Bem, então vai ter um momento que esse bloco irá cisalhar, e essa resistência ao cisalhamento eu posso medir por alguns equipamentos. Só que aí vem a pergunta, a resistência T do solo, ele aumenta com profundidade? Então vamos supor que eu vou pegar uma amostra no ponto 2 ou no ponto 3. O que diferente tem desses dois pontos em relação ao primeiro? As tensões são maiores, né? Sigma B vai ser maior do que sigma A e sigma C vai ser maior do que sigma B do que sigma A. Esses materiais vão ser mais resistentes? Bem, pelo que nós vimos, a resistência aumenta em função da tensão normal. Então, para solos mais profundos, onde a tensão vertical vai ser maior, consequentemente a resistência também vai ser maior. Então, turma, nós temos aqui o primeiro critério de ruptura, que é justamente o critério de Coulomb. E ele fala o seguinte: não há ruptura se a tensão de cisalhamento não ultrapassar um valor dado pela expressão C mais F vezes sigma, sendo C e F constantes do material e sigma a tensão normal existente no plano de cisalhamento. O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que nós tenhamos aqui um gráfico da tensão normal versus tensão cisalhante, e nós vimos que para cada tensão normal, nós vamos ter uma tensão tangencial. Se nós aumentarmos a tensão normal, a resistência ao cisalhamento também aumenta. Isso é válido para o ponto B e para o ponto C. Então, turma, neste gráfico, esses pontos aqui, para cada ensaio, para cada profundidade, eu posso interpolar uma reta, que é justamente a nossa envoltória de ruptura. E essa envoltória, ao interceptar o eixo Y, que é o eixo da tensão cisalhante, ela vai interceptar na resistência coesiva, e o ângulo dessa envoltória vai ser justamente o ângulo de atrito das partículas. E aqui é aquela nossa expressão que nós deduzimos, certo, turma? Aqui nós temos que a tensão cisalhante vai ser a coesão mais tangente de φ vezes sigma. Se nós, por exemplo, pegarmos aqui para a origem, onde a tensão sigma é zero, essa parcela aqui zera e a tensão cisalhante fica só igual à coesão, conforme nós estamos vendo aqui. Então, turma, essa premissa que é definida aqui no texto, ela fala o seguinte, né? Não existe ruptura enquanto o estado de tensões do solo permanecer abaixo dessa envoltória. Então, enquanto, por exemplo, para uma tensão sigma A tensão cisalhante se manter abaixo dessa tensão cisalhante A,
não acontece ruptura. No momento que atinge esse nível de tensões tal A, o solo rompe. Para uma tensão efetiva maior, a tensão cisalhante também vai ser maior. A gente viu aqui pela equação, quanto maior a tensão efetiva, maior a tensão cisalhante. Então, gente, a mesma coisa. Para esse nível de tensões aqui, com valor de σb, o solo não irá se romper até atingir tal B. E a mesma coisa é válida para o ponto C. Critérios de Mohr. No critério de Mohr, nós iremos fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós temos aqui o nosso elemento. E esse elemento, turma, nós vimos que nós temos tensões horizontais e tensões verticais. E essas tensões horizontais, que é σ3, ou verticais, que é σ1 neste caso, elas são proporcionais, ok, gente? Então, a tensão horizontal dividida pela tensão vertical, ela segue uma proporção, ela segue um valor constante. Então, nós vimos que, sabendo a tensão σ1 e sabendo a tensão σ3, num gráfico tensão cisalhante versus tensão efetiva, nós podemos traçar aqui as tensões normais σ3 e σ1 e gerar um círculo de Mohr. Se nós aumentarmos o nível de tensões, ou seja, pegar um elemento mais baixo, a tensão σ1 vai ser maior, consequentemente a tensão σ3 também vai ser maior. Logo, se a gente representar aqui, né, σ3 vai ser um pouco maior, σ1 também, então nosso círculo de Mohr vai ser um pouco maior. E a mesma coisa é válido para o terceiro ponto. Nós vamos ter tensões maiores e um círculo maior. Então, turma, vocês notem que para cada nível de tensão, eu tenho um círculo de Mohr. E a partir desses círculos, turma, eu posso aqui passar uma superfície tangenciando eles. E aí o critério de Mohr, ele fala o seguinte: não há ruptura enquanto o círculo representativo do estado de tensões se encontrar no interior de uma curva, que é a envoltória dos círculos relativos ao estado de ruptura observados experimentalmente para o material. Traduzindo o que esse texto quer dizer, nós vimos que cada círculo de Mohr representa cada estado de tensão, e a partir dessa representação gráfica, nós traçamos aqui uma envoltória de resistência. Uma envoltória que não é reta, é uma curva, certo, gente? Então, o que o texto fala é o seguinte: enquanto o nível de tensões estiver abaixo dessa envoltória, o solo não romperá. No momento que ele atinge a envoltória ou desenvolve um estado de tensões que é superior a essa envoltória, o solo ele rompe. Critério de Mohr-Coulomb. Bem, gente, a envoltória da ruptura de Mohr é representada por uma curva. Nós vimos isso. Porém, essa superfície curva ela não é muito prática para se estudar. Se você analisar, por exemplo, um de atrito entre esse primeiro círculo e o segundo, ele tem um valor. Quando comparamos com o segundo e o terceiro, vocês notem que a inclinação nesse trecho ela é bem menor. O ângulo de atrito ele é menor. Isso implica que o estado de tensões ele pode alterar esse ângulo de atrito entre as partículas. O que nós adotamos hoje para determinar os parâmetros de resistência, como coesão e ângulo de atrito, é justamente uma interpolação gráfica entre esses círculos de Mohr. Então, essa envoltória, no critério de Mohr-Coulomb, ele é representado por uma reta. Então, turma, a partir dessa envoltória de Mohr-Coulomb, nós podemos agora determinar com clareza qual o valor da coesão e qual o valor do ângulo de atrito. Para melhor compreensão do conceito de envoltória de ruptura, apresenta-se 4 estados de tensões associados a um ponto. Então, vamos supor que nós temos aqui um gráfico, tensão cisalhante versus tensão normal. Nós temos aqui a envoltória de um determinado solo, onde essa reta que se desenvolve, ela é em função dessa equação aqui, que a tensão cisalhante é igual a coesão mais sigma' vezes tangente de φ. E vamos supor, gente, o primeiro estado em que a amostra de solo está submetida a uma pressão hidrostática igual em todas as direções. O estado de tensão, neste caso, é representado por apenas um ponto,
σ3 e a tensão cisalhante é nula. Então, no estado de tensões hidrostáticas, turma, a tensão σ3 ela vai ser igual em todas as direções. E na hora de traçarmos um círculo de Mohr, o σ1 vai ser igual ao σ3. Aqui seria a nossa tensão σ1 e aqui a nossa tensão σ3. Mas numa situação hidrostática, a pressão é igual em todas as direções. Então, o círculo de Mohr para um estado hidrostático é representado por apenas um ponto. Como este ponto, turma, ele está abaixo da envoltória, o solo ele não rompe numa situação de solicitações hidrostáticas. O estado 2 ele fala o seguinte: o círculo de Mohr está inteiramente abaixo da envoltória. A tensão cisalhante no plano de ruptura é menor que a resistência do cisalhamento para a mesma tensão normal. Não ocorre ruptura. O que ele quer dizer? Se agora o elemento de solo nós tenhamos σ1 e σ3. Vamos representar aqui no gráfico. Temos aí σ3 e σ1. E a partir desses dois níveis de tensões, nós traçamos um círculo de Mohr. Se esse círculo de Mohr ficar abaixo da nossa envoltória, o solo não irá romper. Independente de qual plano de ruptura, né, esse plano alfa, qualquer que seja o plano que esteja sendo estudado aqui, o solo ele não sofrerá ruptura. O estado 3 diz o seguinte: o círculo de Mohr agora tangencia a envoltória. Então agora nós temos um círculo de Mohr tangenciando a envoltória, tocando em um ponto aqui nessa envoltória. Neste caso, atingiu-se em um plano a resistência ao cisalhamento para que ocorra a ruptura. Se nós traçarmos um plano com uma angulação alfa que toque esse ponto e esse ponto toque a envoltória de ruptura, o solo ele irá se romper neste plano com ângulo alfa. E somente nesse plano com ângulo alfa. Esse é o único ponto em todo o meu estado de tensões em que o solo sofre ruptura. O quarto estado, gente, ele fala o seguinte: você tem um círculo de Mohr em que ele ultrapasse a envoltória de ruptura. E aqui o texto ele fala o seguinte, ó: esse círculo de Mohr é impossível de ser obtido, pois antes de atingir o estado de tensões, já estaria ocorrendo ruptura em vários planos. Isto é, existiria planos onde as tensões cisalhantes seriam superiores à resistência de cisalhamento do solo. Aqui algumas expressões a partir do círculo de Mohr. Nós vimos que o círculo de Mohr é representado aqui no gráfico tensão cisalhante versus tensão normal. Aqui nós temos σ3, σ1. A partir desses dois níveis de tensões nós temos um círculo de Mohr. E aqui nós temos a nossa envoltória formando um ângulo φ qualquer. Então, turma, aqui nesse ponto de contato entre o círculo de Mohr e a envoltória, é um ponto onde o solo rompe aí nessa envoltória, que é tensão cisalhante igual sigma vezes tangente de φ. Onde φ é justamente o ângulo dessa envoltória. Então, gente, suponhamos que nós temos aqui um elemento de solo. Esse elemento está submetido a uma tensão vertical σ1, uma tensão horizontal σ3, e eu quero estudar justamente um plano, que eu vou estar colocando aqui uma inclinação alfa, certo? Está aqui esse plano representado no nosso gráfico. Nesse ângulo alfa é justamente o ângulo onde ocorre a ruptura do solo, porém eu quero saber qual é o valor desse ângulo. Bem, se nós traçarmos essa outra linha, aqui nós temos um ângulo 2α. Se nós traçarmos aqui uma linha paralela à nossa envoltória, essa linha também estará formando um ângulo φ horizontal. Então, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos que o ângulo entre essa linha auxiliar e esta outra forma 90 graus. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: 2α, que é esse ângulo maior, ele é igual ao φ mais 90 graus. Então,
2α, que é o ângulo maior, ele vai ser igual a 90 graus mais φ. Ou seja, alfa, que é o ângulo do nosso plano que nós estamos estudando, ele vai ser 45 graus mais φ sobre 2. Então, é essa relação, turma, em que você, sabendo do ângulo de atrito, sabendo da resistência do solo, você sabe qual é o plano em que esse solo vai romper. Sabendo que essa linha auxiliar aqui é R, e sabendo que a distância aqui da origem até o centro nós temos C, nós vimos na aula anterior, turma, que o centro nada mais é do que uma média de σ1 e σ3. Então vai ficar σ1 mais σ3 dividido por 2. E nós vimos na aula anterior que o raio ele vai ser justamente σ1 menos σ3 dividido por 2. A partir desses dois parâmetros, do centro e do raio, a gente pode encontrar uma outra relação. Qual é? Se a gente fizer, por exemplo, seno de φ, vai ser cateto oposto, dividido por hipotenusa. Então, seno de φ vai ser igual ao raio dividido pelo centro. Ou seja, seno de φ vai ser a divisão dessas duas frações. O 2 cancela com 2, então seno de φ vai ser igual a σ1 menos σ3 dividido por σ1 mais σ3. Além dessa relação, turma, que nós obtivemos, nós também temos outras duas relações, que é esta expressão matemática aqui e esta outra. Eu não vou deduzir nenhuma dessas outras duas, por quê? Porque ambas podem ser deduzidas, gente, a partir do desenvolvimento dessa primeira equação. Vocês notem que todas elas têm em comum σ1, σ3 e o φ, né? O seno de φ. Okay? Vamos aplicar o que nós vimos no exercício 1. O exercício ele fala o seguinte: ensaios de cisalhamento direto foram realizados em um solo seco, arenoso. O tamanho do corpo de prova era de 50 mm por 50 por 19. Os resultados dos ensaios são... Então, nós temos aqui, gente, 4 ensaios. Cada ensaio, o que foi feito? Uma amostra de solo com essas dimensões foi cisalhado de forma que existia uma força normal comprimindo o solo na vertical e uma força de cisalhamento foi promovida nesse bloco de forma a cisalhar, ok? E aí a questão ela pede para determinar os parâmetros de resistência. Para determinar qualquer parâmetro de resistência, nós precisamos saber as tensões, ok? Então, se nós dividimos força por área, vamos saber as tensões. Então, vamos descobrir aqui quanto é a área. A área, gente, ele vai ser igual a L ao quadrado. Por quê? Porque esse corpo de prova ele vai ter um formato quadrado, certo? Então, a área que está cisalhando, ela vai ser igual a 50 milímetros, ou 0,05 metros, elevado ao quadrado, que dá uma área de 2,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Estou colocando em metros quadrados porque eu vou encontrar uma tensão em kPa. Então, está aqui a área que nós encontramos. A área, neste exemplo, gente, eu vou estar considerando toda igual, mas vocês vão ver na próxima aula em que essa área ela é variável, ok? Mas para resolver esse problema, nós vamos admitir que a área é constante. Nós sabemos que a tensão normal ela é a normal dividida pela área. Nós temos aqui a força normal e temos a área, então basta dividir. Então aqui vai ter 89 vezes 10 a menos 3 kN. Eu estou transformando aqui a força em newtons para kN, dividido pela área correspondente. Então, o valor aqui vai dar 35,6 kN por metro quadrado. Fazendo essa mesma conta para as demais forças normais, vamos ter as seguintes tensões. Aqui é 35,6, 53,2, 124,4 e 178. Vamos fazer agora a mesma coisa para a força de cisalhamento. A tensão cisalhante vai ser igual a essa força de cisalhamento dividida pela área. Ou seja, para esse primeiro ponto,
nós vamos ter uma tensão cisalhante de 21,4 kN por metro quadrado. E análogo a esse cálculo, nós podemos determinar para os demais pontos. Bem, turma, a partir desses resultados, nós iremos plotar no gráfico. Então, para cada par de tensão normal e tensão de cisalhamento, eu irei plotar um ponto aqui no meu gráfico. Então, para o primeiro ponto, nós temos 35,6 de tensão normal. E a tensão que promoveu a ruptura foi de 21,4. Ok? Então, aqui é o primeiro ponto. E os demais pontos eu faço a mesma coisa. Então, eu vou plotando aqui os demais pontos. E a partir de todos esses pontos, eu interpolo uma reta. Então, turma, como o próprio enunciado fala, que o ensaio foi feito em um solo arenoso seco, pode-se presumir, por ser um solo arenoso ou uma areia, que a coesão é zero. Então, vocês notem que a envoltória aqui, ela parte da origem. Então, a coesão aqui, a gente pode considerar nula, ok? O ângulo da envoltória é o ângulo de atrito. Nós podemos determinar de duas maneiras. A primeira, a partir de um método gráfico. Se eu aproximar aqui um transferidor, vocês podem ver, né, que pelo método gráfico, nós temos aqui um ângulo próximo, aqui é 31 graus. A outra forma de nós obtermos é através, por exemplo, do Excel. Aqui nós temos nossos resultados, certo? A partir desses resultados eu vou traçar um gráfico. Então vem aqui, ó, inserir gráfico. Eu vou colocar um gráfico de dispersão, onde aqui a minha tensão normal. Então vocês notem que aqui, ó, 35,6, 21,4, ok, 178, 106,9. O eixo X é a minha tensão normal e o eixo Y é a minha tensão cisalhante. A partir desse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha de tendência. Vai ser uma linha de tendência linear. E eu vou pedir para mostrar aqui a equação do gráfico. Então, turma, pela interpolação e comparando aqui a equação, vocês podem ver que essa parcela que está somando, ela justamente representa a coesão do solo. Então, a coesão aí, ela está dando o valor de 0,34. Aliás, 0,35. Que é um valor bem baixo, certo? Em algumas situações a gente até despreza esse valor e nem considera uma resistência coesiva, ok? A gente viu que a equação, né, da envoltória ele é justamente a coesão mais tangente de φ vezes sigma'. O x aqui é sigma', e esse valor de 0,5991 é tangente de φ. Então, turma, essa tangente de φ, ela vai ser o valor aí de 0,5991. Então, turma, o que eu vou fazer? A partir desse coeficiente, eu vou tirar aqui o arco tangente. Então, a tangente desse valor vai me dar esse ângulo aqui em radianos. Então, eu vou transformar agora em graus. Então, vem aqui, transforma esse valor em graus. E está aí o nosso valor, arredondando aqui, 30,9 graus. Ou seja, gente, um valor muito próximo do método gráfico que a gente acabou de obter. Exercício 2. Dois ensaios de compressão triaxial foram feitos com areia, com os seguintes resultados. Nós temos aqui um ensaio 1, onde promoveu-se uma tensão σ3 de 100 kPa e uma tensão σ1 menos σ3 de 300. E o ensaio 2, a tensão σ3 foi de 250 e a tensão σ1 menos σ3 foi 750. Vocês podem achar estranho por que ele está falando σ1 menos σ3. Bem, gente, isso aqui é um conceito que nós ainda iremos ver, certo? σ1 menos σ3 em mecânica dos solos é chamado de tensão desviadora, ok? Mas por enquanto a gente vai ficar só nesse conceito. Com que tensão de cisalhamento deve ocorrer a ruptura em um ensaio de cisalhamento direto nessa areia, com a mesma compacidade e com tensão normal de 250 kPa?
Para descobrirmos, turma, nós precisamos saber o seguinte. Nós precisamos saber aqui quais são os parâmetros desse material, os parâmetros de resistência, qual é a coesão, qual é o ângulo de atrito. O ensaio 1 me diz o seguinte, foi falado aí, σ1 menos σ3, e eu disse para vocês que isso representa o que a gente chama de tensão desviadora ou σd, tá? Então, eu não vou entrar ainda em detalhes porque chama assim, ok? Isso é apenas um conceito que eu estou introduzindo nesse exercício. Bem, σ1 menos σ3, que é 100 kPa, essa diferença é 300, ok? Então, σ1 vai ser 400, que é justamente 300 mais 100. Então, nós temos aqui o ponto de σ3, que é 100, e temos o outro ponto, que é σ1, que é 400. Por esses dois pontos, eu traço um círculo de Mohr. Para o traçado de uma envoltória, nós precisamos agora de 2 círculos de Mohr. Então, vamos ver o outro ensaio. O segundo ensaio diz que σ1 menos σ3 é 750. E a gente sabe que σ3 é 250. Ou seja, σ1 vai ser 1000 kPa. Então, vamos traçar aqui o primeiro ponto. σ3 é 250. O σ1 vai ser 1000. Por esses dois pontos, nós traçamos um círculo de Mohr. Através desses dois círculos de Mohr, nós traçamos uma envoltória reta, que é o nosso critério de Mohr-Coulomb. Se nós colocarmos aqui um transferidor, nós vamos ver que o ângulo formado, gente, é de aproximadamente, aqui é 30, 35, 36, 37 graus. Então, o ângulo de atrito desse solo é de 37 graus. Porém, vamos fazer o cálculo com um pouco mais de precisão. Para o primeiro ensaio, nós podemos aplicar o seguinte. Seno de φ, onde φ é o ângulo de atrito, ele vai ser σ1 menos σ3 dividido por σ1 mais σ3. Substituindo aí os valores, onde σ1 no primeiro ensaio é 400 e σ3 é 100, nós vamos ter que seno de φ vai ser 300 dividido por 500, e isso me dá um φ de 37 graus. Podemos repetir para o segundo ensaio. Também dá um valor de 37 graus. Qualquer ensaio que fizer vai dar esse valor? Não, gente, não, nem sempre, certo? Normalmente é mais comum darem valores diferentes. No caso real, como esses ensaios são feitos com diferentes tipos de solo, por mais que você tenha cuidado de pegar um solo homogêneo de um determinado local, cada corpo de prova pode ter grãos de tamanho diferente, índices de vazios diferentes, até mesmo composições mineralógicas das suas partículas diferentes. E tudo isso influencia, ok? Não achem estranho caso os valores obtidos aqui para cada círculo de Mohr tivessem dado um pouco diferentes, certo? E aí o que você poderia fazer? Se, por exemplo, se aqui tivesse dado, nesse caso, 38 graus, você pode fazer uma média aritmética desses valores e obter um ângulo de atrito médio. Então, turma, resumindo aqui, a nossa envoltória ela vai ter uma coesão 0, porque está partindo aqui da origem, até porque trata-se de uma areia. Então, como eu falei, materiais arenosos tendem a ter uma coesão nula. E o ângulo de atrito de 37 graus. Então, a nossa envoltória ela vai ser tangente de 37 graus vezes sigma'. O que ele pede? Ele pede a tensão de cisalhamento, que ocorre na ruptura, para uma tensão normal de 250 kPa. Então, gente, a envoltória aqui dessa reta ela vai ser coesão mais tangente de φ vezes sigma'. A coesão, como a gente viu, é 0 e o φ é 37 graus. Então, vamos substituir aqui os valores. Então, a coesão é 0 mais tangente de 37 graus vezes 250 kPa, que é a tensão normal aplicada. Isso me dá uma tensão cisalhante de 188,4 kPa. Então, turma, fazendo uma revisão rápida aqui da nossa aula de hoje, nós entramos aqui no conceito de parâmetros de resistência. Nós procuramos estudar a resistência por atrito dos solos com uma analogia de blocos. Vimos que a força de atrito ela é em função da tensão normal e de um coeficiente de atrito. Vimos ainda que ainda existe uma outra parcela de resistência, que é uma resistência coesiva, que é muito em função
da atração química entre as partículas do solo, principalmente de solos argilosos, e com isso deduzindo a equação geral para cisalhamento do solo. Podemos ver ainda na nossa aula de hoje outras parcelas de resistência, como por exemplo a cimentação entre partículas, a coesão aparente em areias. Foi possível também ver os critérios de ruptura, como o critério de Mohr, que estabelece a envoltória como uma reta, relacionando a tensão cisalhante e a tensão efetiva. Vimos ainda o critério de Mohr, em que a envoltória assume uma configuração curva. E também foi possível ver o critério de Mohr-Coulomb, que faz uma aproximação de uma envoltória retilínea para um gráfico baseado em círculos de Mohr. Vimos ainda alguns estados de tensões no solo e em que momentos pode ou não provocar a ruptura desse material. E também foi possível estabelecer algumas expressões matemáticas em que permite estabelecer o ângulo formado por um plano quando o solo atinge o limite da ruptura. Então, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Aqui os capítulos em que essa aula foi baseada, vocês podem ver esse assunto no capítulo 12 do Souza Pinto e no capítulo 12 do livro do Das. Um abraço a todos e até a próxima.